Ai, ai. É angustiante. É angustiante acompanhar as pessoas buscando se levantar contra toda essa besta que está aí, essa besta estatal, principalmente agora com o passaporte sanitário, e continuar vendo as pessoas pensando como agente político em limite. Sou Felipe Capovilla, esse aqui é o canal Mude Sua Rua, tá? A discussão que eu trago aqui nesse canal é justamente para fortalecer as pessoas diretamente, tá? De forma autônoma, de forma emancipada do Estado. E mostrar que o Estado é uma emulação de poder, que o Estado, em limite, ele se sustenta na mentira, que em limite ele se sustenta na irracionalidade, que em limite ele, de fato, nos bestializa. Tá, o que eu estou falando é justamente desse Estado que está aí, nessa maturidade estatal. Muitos vão apontar, mas o Estado é o mínimo, tá? Olha, eu acredito mesmo em comunidades e famílias, tá? Eu aceito a possibilidade de um Estado no sentido de exército, etc. Mas, em geral, as famílias e as comunidades se viram e se resolvem. Nós precisamos ter meios de poder, né? Nós precisamos ter, de fato, meios de nos defender. A palavra de um homem tem que valer justamente pela exposição dele perante a comunidade. Só que assim, a gente vive hoje um processo aí justamente de expansão contínua do Estado, que leva justamente para o enfraquecimento das comunidades, das pessoas. Então, quando eu faço essa diferenciação entre pessoas e agentes, é porque nós temos hoje cada vez mais essa dicotomia, tá? Quem quer agir em comunidade, quem quer agir de forma liberta, quem percebe a grandiosidade de ser imagem e semelhança de Deus, e aqueles que estão submissos a essa besta, submisso a esse demônio criado, né? Pois bem, entendendo isso, a gente começa a entender por que essa agenda do passaporte sanitário e das injeções obrigatórias, aí, que nada mais são do que terapias genéticas em massa, por que essa agenda tem avançado mesmo com tantas pessoas se levantando? Porque as pessoas estão ainda acreditando que essa estrutura aqui, que essa agenda, né, que essa estrutura estatal, ela é reflexo das pessoas, ela é reflexo das comunidades. Quando isso aqui, o Estado, deixou de ser reflexo das comunidades, daquilo que é verdadeiramente humano, faz muito tempo, tá? Se nós puxarmos aí a origem desse Estado atual, né, dessa burocracia que nós temos, se remonta basicamente aí, assim, para fazer a ponte mais próxima, né, ao Estado absolutista, né, os Estados absolutistas. Aí principalmente o Estado francês, né, de Luís XIV, e o Estado da Prússia também, que eu não lembro agora o rei da época, o imperador, mas as duas foram assim os principais estados burocráticos, digamos assim. Tanto que Luís XIV chegou ao ponto de colocar toda a corte num palácio só, que é o Palácio de Versalhes, né? A corte não estava, a nobreza não estava mais no meio social, ficou somente servindo ou ali sobre a tutela do rei. Não à toa, duas gerações depois, a cobra que ele criou, né, a burocracia, o Estado, junto ao pensamento liberal, derrubou a monarquia. E aí a gente tem a Revolução Francesa, e aí a gente já começa a ter a formação de um cenário, de um teatro, que é esse processo de teatro democrático, que é a esquerda, a direita, etc. Podemos aí colocar os crimes da esquerda, a nefastidão toda, né? Os crimes aí do comunismo, etc., para mostrar que, nossa, a direita nem se compara. Porém, uma fica justificando a outra no limite. Uma está ali junto com a outra num teatro.
tá? E a gente tem que sair de tudo isso. Se você realmente quer ser uma pessoa forte, você tem que sair dessa armadilha, sair dessa dicotomia entre direita e esquerda criada aí nesta arena, né, emulada, né, artificial do Estado. Ser pessoa, estar em comunidade é superior a tudo isso. Sabe? Nós temos que buscar valores transcendentes, valores humanos transcendentes, o espiritual real, no sentido assim, o espiritual concreto, e valores para além de nós mesmo, com a nossa religiosidade, com a nossa espiritualidade, ou quando você realmente faz uma reflexão profunda e você percebe que os próprios traços morais não vêm naturalmente da realidade humana, mas estão para além da humanidade em si, e aí, enfim, é uma outra discussão. Mas entendido essa dicotomia, entendido que nós precisamos nos entender enquanto pessoas e sair das armadilhas estatais, tá? Entendendo que um agente político não realiza o mesmo processo, não vive da mesma forma o que ele fala, né? O discurso para o agente político é um meio, é uma ferramenta, tá? Na verdade, a principal ferramenta dele, a ferramenta de trabalho, que é diferente daquilo que ele realmente vai fazer, que é diferente do seu curso de ação, entendeu? Então, as pessoas em geral não conseguem entender como ocorre a dinâmica política, porque isso em geral, tá? Eu acredito que não há nada mais complexo no mundo do que justamente a dinâmica política. Talvez alguns falam da metafísica e tal, mas eu ainda acho a dinâmica política aonde justamente é a toca da serpente, é, é onde é a fogueira das vaidades, onde é mais difícil você ter inteligência aplicada. Por quê? As pessoas em geral, né, pessoas de bom coração, pessoas que tentam ter boa índole, né, que tentam agir como gente normal, ela geralmente o que ela diz, ela tenta cumprir, ou seja, o seu discurso tende, né, por mais que às vezes também tenha as incoerências, os pecados todo mundo tenha, enfim, mas o seu discurso tende a ser coerente com o seu curso de ação, coisa que o agente político já não tem, tá? O discurso para o agente político, se ele pudesse, ele cagaria no dia seguinte, entendeu? Não é nada para ele, é só uma ferramenta, é só, entendeu? Não compromete de verdade. O que ele vai fazer é outra coisa. E em limite, o agente burocrático, só para fazer aqui uma ponte, é aquele que ele vai se submeter aos ditames de um agente político, de um mandatário, e vai aí criar um discurso que se adequa a essa submissão. Então ele vai pegar a lei de alguma forma, vai pegar uma norma, vai pegar qualquer coisa que justifique ele simplesmente ser submisso, ser vassalo, ser em limite escravo do Estado, entendeu? Então, quando a gente entende, quando você começa a entender isso, digamos assim, a base para que você entenda por que tem tantas milhões de pessoas saindo nas ruas e ao mesmo tempo não conseguindo impactar esse núcleo aqui, tá? Quanto mais esses agentes políticos, agentes burocráticos, têm aí meios tecnológicos, por isso que não à toa está se falando muito de tecnocracia, meios tecnológicos que garantam que eles atuem, que eles, digamos, exerçam meios de poder, de domínio sobre as pessoas, quanto mais essas pessoas, quanto mais esses agentes têm esses recursos, mais insulado, né, para usar um termo aí da ciência política, mas mais separado da sociedade esse Estado é. Então, assim, respondendo já algumas questões e novamente apontando aí o que eu vejo de confusão das pessoas que estão buscando lutar contra essa besta. Não adianta ficar esperando, né, que somente assim uma sensibilização aos agentes políticos vai fazer frente a esse processo de agenda global do passaporte sanitário. Não vai, tá?
que pode acontecer às vezes algum retardo, alguma assim, alguma influência, como houve em relação ao passaporte sanitário na Câmara, a partir de muitos grupos aí, mas eu listo um que eu acompanhei, que foi o Força Tarefa aí, que hoje está junto com o React 19, que fez várias ações aí ligando e tal, e conseguiu mexer, muita gente ali botando pressão e tal, e parou mais ou menos. Vai ter discussão sobre o tema, mas foi só o suficiente para ter discussão, entendeu? Para parecer que tem democracia. Eu acredito que isso vai ser aprovado de toda forma, porque esses agentes aqui eles já estão cada vez mais separados, como eu disse. Então não adianta você acreditar que sensibilizar ou botar pressão ou usar os meios que eles lhe permitem, mandar carta, ficar ligando, vai de fato fazer diferença nessas pessoas, entendeu? Como eu disse, pode impactar um ou outro, segurar um pouco, mas não vai mudar o curso de agenda. Mesma coisa eu falo sobre aí, no caso Bolsonaro, as pessoas ficarem esperando que um agente político que está dentro dessa estrutura aqui, que justifica, que está ali no tete a tete, está ali no toma lá da cá e tal, porque pode falar, não é, talvez não seja por corrupção, mas por outros fatores está mesmo submissa a tudo isso, né? Já disse que é centrão, enfim. Então, assim, não adianta ficar esperando que um agente político também vai resolver isso que é de fato da sociedade. O agente político está inserido aqui. Quando isso pesar, ou ele vai atuar aí, amortecendo esse processo, tentando segurar, mas ele não vai romper de fato, tá? Então, assim, eu lhes digo, se você quer lutar contra essa besta, você tem que fazer isso de maneira autônoma. As pessoas têm que se organizar de maneira autônoma. Nós temos que utilizar novos meios. No caso aqui nós temos um que é o Telegram por enquanto. Espero que continue. O Telegram tem algumas garantias a mais, né, do que outros meios. Mas nós temos que usar meios para nos articularmos a partir de um argumento verdadeiro, né, que são aí, digamos, esses valores, que são esses propósitos, tá, que são aquilo que nós compartilhamos um com o outro. O que nós dissemos, o que nós dizemos um ao outro. Por isso que eu uso o termo argumento, é aquilo que é dito, aquilo que é argumentado, aquilo que é tratado, que vai criando aí uma conexão maior entre nós. Então, enquanto essas pessoas que estão saindo aos milhões nas ruas não criarem uma conexão para além somente de sair às ruas e clamar, ao passo que se organizem em poder, né, em estruturas de poder, não necessariamente da mesma forma que o Estado. Hoje, novamente, a gente tem meios, a gente pode fazer isso de uma maneira muito mais fluida em rede, de uma maneira muito mais forte e equilibrada, para justamente coagir esse núcleo aqui que está insulado, criar uma estrutura que consiga de fato coagir, que consiga de fato ter poder sobre essa. Na verdade, aqui se criaria o verdadeiro poder, com as pessoas agindo diretamente, tá? É um poder que tem que ser frágil e ao mesmo ser frágil nas suas conexões, mas ao mesmo tempo real, muito mais real, verdadeiro, na verdade, do que essa emulação de poder que tem meios fortes, mas pessoas fracas, pessoas covardes e não tem argumento. Não tem um argumento. Só tem medo, só tem mentira. O Estado, em limite, atua contra a razão, atua contra o que é bom, o que é justo, o que é verdadeiro. O Estado, em limite, se ampara na mentira e na irracionalidade. É assim que o poder do Estado realmente se mantém. E não à toa a grande mídia, os agentes aí que faltou falar, os agentes mediáticos, os narradores nas novelas políticas, estão ali justificando e dando vazão a essa impressão, a essa emulação de poder. Não à toa também nós estamos vendo agora falarem de vamos diminuir aí o uso do cabresto, né? O uso do cabresto, porque na verdade as pessoas, muitas já estão começando a perceber o quanto isso é ridículo e a pararem de usar, ou talvez porque também eles têm uma agenda mais nefasta ainda para o ano que vem. Mas aí o que acontece? Quando se tem uma organização aqui,
ou quando essa impressão de pessoas, né, essa real articulação de pessoas começa a fazer frente a essa impressão aqui, a essa emulação, eles tendem a se adequar para dizer que essa estrutura aqui, na verdade, ainda está sob a guarda deles. Então, qualquer movimento social, qualquer processo social legítimo, sempre vai ter o assédio do Estado, entendeu? Então, enfim, estou aqui fazendo uma reflexão, mas para vocês entenderem o que eu estou apontando, que seria de fato a nossa fortalecimento enquanto pessoas. Isso tem que ser feito em redes, tem que ser feito por replicação, tá? Nós temos que nos fortalecer desde das esferas mais próximas a nós. Não adianta ficar falando de processo nacional, de movimentos nacionais, que no final só vira palanque. Fica nego lá assistindo, outros falando e todo mundo volta para casa e vai para lugar nenhum. Também não adianta também só, falar, não, a gente vai fazer um processo de resistência aqui, mas nem começou das coisas mais próximas, sabe? Então, assim, tá todo mundo muito desesperado, a coisa tá aí, né? É angustiante, é preocupante, mas não adianta, você tem que fazer o caminho longo, entendeu? Não vai ter Salvador mundano, ninguém vai resolver pra gente, a menos que nosso Senhor Jesus Cristo venha, que é uma possibilidade, também quando se estuda tudo isso, a menos que seja Ele, o verdadeiro, não as loucuras que possam vir aí, não as falsidades, né? Também, enfim, os falsos, enfim, os cientificismos, né? Se não for nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que começar daquilo que está próximo a nós, nos organizando de maneira verdadeira, para justamente a partir da nossa articulação aqui, estruturar uma nova base de poder que limite e ignore essa daqui, entendeu? Que limite e ignore esta emulação, tá? Se você construir outra, você suplanta essa por substituição, né? Eu falo sempre, Brasília não deve ser tomada, Brasília deve ser esvaziada. Esvaziada de sentido de poder. Aquilo não se justifica, aquilo não é nada, aquilo não tem relação nenhuma com o povo. Aquilo ali foi pensado justamente para ser o que ele está sendo hoje. Justamente um palácio ali, né? Digamos assim, um Olimpo para aqueles que querem nos transformar em animais, entendeu? Que não tem nenhuma relação com o povo, aquilo no limite tem que ser destruído mesmo, tá? Mas antes de processos, não estou falando aqui de violência, não estou falando de nada, estou falando de organização, base, atenção, sabe? Parar de ficar aí submisso ao Estado, submisso às novelas políticas, atento aí a essas CPIs aí, como houve esse circo, sabe? Eu não dei nem atenção para essa merda, vi uma coisa ou outra que, enfim, chegou a mim, mas eu não fiquei acompanhando, e te digo mesmo, não acompanhe essas novelas políticas, foque sua atenção naquilo que você realmente pode realizar, tá? E bom, é isso, o vídeo já está muito longo, nem sei quanto tempo, já deu quase 20 minutos, eu fiz aqui essa reflexão, se você chegou até o final, eu lhe agradeço, peço que compartilhe. Eu já fiz outros vídeos assim aqui, eu já fiz A Liberdade é Conquistada, não é concedida, né? Um vídeo aí de março deste ano. Já fiz também um vídeo falando justamente sobre isso, Dane-se Brasília, mude sua rua. Outro vídeo, Entre o Medo e o Desespero, Dane-se Brasília, mude sua rua, né? Que fala muito justamente desses últimos aspectos que eu coloquei aqui das novelas políticas e do aguardo de um Salvador mundano. E tenho trazido outros vídeos aqui também do como nós podemos nos organizar, né? Fiz uns últimos vídeos, se você olhar, né, aqui no card, temos também, enfim, agir como pessoa é mais forte, entre outros vídeos, como entrar em um grupo, enfim, eu estou trazendo isso aqui. Ainda vou trazer também, ainda esse ano, se Deus quiser, um e-book que vai conjugar todo esse pensamento meu de uma maneira melhor e trazendo um relato também bem profundo do que eu vivi aí com Vigilantes do Centro. E é isso. Sou Felipe Capovilla, esse aqui é o canal Mude Sua Rua. Se inscreva aqui no YouTube.
Se inscreva no Telegram, porque ali eu consigo trazer ainda um conteúdo mais liberto. Se inscreva e compartilhe esse vídeo, né? Se você vê que esse discernimento que eu trouxe aqui é razoável, também comente aqui, comente no canal no Telegram. E é isso. Sou Felipe Capovilla e estou aqui para servir nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.